A paz do Senhor, preciosa, família preciosa de Deus, pessoas preciosas de Deus, seja bem-vindo a mais um encontro. E hoje é um dia muito especial, porque nós estamos num mês muito especial, não é mesmo, Miriam? E nós estamos aqui muito felizes nesse encontro aqui do mês de junho, porque o mês de junho é o mês do aniversário do Ministério É, Zé. E tá aparecendo um balão aí? estava Então, aparecendo o balão, mas ele não apareceu com esse fundo. Precisa então, aparecer isso, está aparecendo o balão. Nós temos festa é, esse mês, glória a é um Deus. mês de festa, meus queridos, e com isso nós estamos aqui nesse mês para trazer ao nosso Deus o nosso louvor, o nosso agradecimento, a nossa gratidão, o nosso amor. Eu quero agradecer, nosso coração está grato, porque nós estamos fazendo 5 aninhos. Depois a gente vai ver aí a apresentação, né, que foi preparada para esse momento. E o nosso tema, pessoal, desse ano de 5 anos é unidade e propósito. Nós já estamos grandinhas, né? 5 anos, já está caminhando, já está correndo. Então, nós estamos cada vez mais fortalecidas nesse propósito. E entendemos que precisamos continuar frutificando. E entendemos que estamos no jardim do Senhor. Depois, hoje, vocês vão entender por que escolhemos esse frutificando juntas no jardim do Senhor. Mas então, hoje, né, está iniciando o mês do aniversário, Zé! Então vamos orar, agradecendo por esse momento, e logo depois eu passo para Miriam, que ela vai discorrer um pouquinho aí sobre essa caminhada de 5 anos. Então vamos orar. Amado Deus, Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer, bendizer o teu nome. Pai, que tudo isso seja para a tua glória, para o teu louvor. Deus, nós te agradecemos porque sabemos que até aqui entendemos que até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor tem cuidado de cada uma de nós, tem cuidado das nossas respectivas famílias, das famílias das nossas irmãs, das nossas preciosas que colaboram conosco, Pai, porque o Ministério Exército faz parte de todas essas mulheres que estão conectadas. Muito obrigada, Senhor, por cada família restaurada. Muito obrigada, Senhor, pela saúde. Muito obrigada pelas vitórias, Senhor, sobre as lutas. Sabemos que vivemos tribulações, Senhor, mas o Senhor tem nos dado vitória, tem nos dado sabedoria, graça, e nós te louvamos, Senhor. Muito obrigada por iniciar este mês de festividade dos 5 anos do Ministério Ezé. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por este momento. Aqui, eu e as minhas irmãs, Senhor, estamos de um coração grato, Senhor, porque caminhamos e a nossa caminhada, Pai, muitas vezes tiveram pedras, tropeços, mas também tiveram, Senhor, muitas flores, tiveram, Pai, muito refrigério, tiveram perfume, Senhor, tivemos muitas alegrias e vitórias. Então, nós queremos fazer deste momento, Pai, um momento de gratidão a Ti. Pai, tudo que for apresentado aqui, tudo que foi colocado aqui, nós sabemos que foi o Senhor que fez. Muito obrigada por direcionar nossas vidas. Então, eu te louvo e te agradeço por esse momento. No nome de Jesus, que seja um momento cheio de graça e que o Senhor derrame, Senhor, a tua presença nos nossos corações, que é a tua presença de alegria, a tua presença de gozo, a tua presença de paz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Então vamos aí, né, fazer uma linha do tempo do Ministério Exé. E essa linha do tempo quem vai trazer é a irmã Miriam Silver. Deus te abençoe, amada. 9. Glória a Deus. Então, 10 já chegamos passou ao. por 9. Já passou a contagem regressiva. Chegamos ao mês, o mês que celebramos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E para falar, né, para discorrer sobre o que vivemos até aqui, nós precisamos sim relembrar.
né? Sermos um tanto nostálgicas e relembrar o que o Pai tratou em nós durante este período de 4 anos, e a gente vai começar o nosso quinto aniversário. Então, ao longo desses 4 anos, nós tivemos experiências extraordinárias no ordinário e no extraordinário com Deus. Quantas coisas nós conseguimos aprender ao longo de 4 anos, como amadurecemos, né, Nívia? Eu já não sou a mesma Miriam que começou em 2020. Ainda continuo meio bebê assim, né, no rosto, mas em certas e muitas áreas da vida eu me vejo uma pessoa um tanto mais madura com relação às emoções, com relação à, à vida, no sentido da vida, né? Porque quando nós começamos a caminhar, buscar a Deus em espírito e em verdade, ele nos permite experimentar essas coisas. Quando nós iniciamos lá em 2020, Nívia, eu convidei a Nívia, Sara, e aí a Nívia convidou mais duas, aí eu convidei mais outras duas para fazer parte de um momento de oração. Iniciamos ali meio temerosas, né? 33 dias de oração. Quem já orou tudo isso? Diariamente, assim, todo dia, né? E como a Nívia bem trouxe em uma dos nossos estudos, que ela achava que orar seria somente uma parte do corpo, aí eu vou e mando o áudio da cabeça aos pés aí, né? Meia hora de oração e as irmãs ouviam e deixava ali, né, a concordância do amém. Cada dia de oração vinha com uma expectativa nova. Cada uma de nós, durante esses 33 dias, foi trabalhada de uma forma. A priori, eu achei assim, vou começar a orar para mudar o outro, né? Que a nossa expectativa era, estamos na pandemia e a gente quer mudar o nosso respectivo, porque a gente está convivendo com eles 24 horas, e na realidade era um chamado de Deus para nós 7. Eu quero vocês mais perto e eu vou mudar vocês. Antes de mudar o outro, eu vou mudar vocês, mudar a perspectiva, limpar a lente dos seus olhos espirituais para que vocês vejam o que eu tenho na vida de vocês e o que eu quero fazer em vocês e através de vocês. E nós não paramos aqui nesse primeiro estudo, né, de só 33 dias de oração e aí acabou? Não, nós continuamos ali com o grupo das 7, que eu chamo de 7 pilares, e fomos estudar as 5 linguagens do amor. Foi a primeira vez que nós estudamos as 5 linguagens do amor. E ao longo desses 4 anos, orações poderosas, nós já fizemos mais de 5 vezes. Porque com o passar das vezes que ia fazendo, nós fomos adaptando, né? E criamos um método, então, o método ESE, para fazer esses 33 dias de oração, da cabeça aos pés, orando. Agora nós podemos dizer que nós oramos por 3 áreas em específicas da nossa vida. Áreas de governança, né? Que é essa parte aqui, que engloba olhos, ouvidos, mente, boca, pescoço, que são as decisões, e o coração. Depois tem a outra área, que é a área de posicionamento. Como é que você se posiciona diante de Deus, diante das pessoas, né? As áreas de posicionamentos, né? Que é a parte da perna, mas tem as áreas de relacionamento. Como é que nós nos relacionamos com as pessoas? E quais são as áreas que abrange a área de relacionamento? O trabalho das nossas mãos, né? A parte dos braços, costas, que a gente precisa orar pelas nossas costas. Aí, por que eu vou orar pelas costas? Porque você precisa pedir para que o Pai guarde a sua entrada e a sua saída. Aonde você for, você seja bênção. Que o Senhor abençoe o trabalho das suas mãos e do seu marido. Abençoe o trabalho das suas mãos, a força, te dê força nos teus braços para exercer a função a qual você está fazendo, que seja para glorificar a Deus. E a gente não para só aí, a gente ora também pelas áreas que abrangem o nosso casamento, o nosso relacionamento com o próximo, né? Como é que vamos lidar ali? A lateral do corpo vai falar sobre como lidar com as pessoas à nossa volta, que não abrange somente o nosso esposo, mas abrange os nossos filhos,
as pessoas que convivemos, as pessoas as quais trabalhamos, né? Estamos diariamente com elas, como é que é o nosso relacionamento com elas. E a área de posicionamento é seus joelhos dobrados, buscando ao Pai e que sejam fortalecidos. Os seus pés que continuem, os seus pés trilhando pelo bom caminho, porque e o bom caminho é a palavra, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. E diante de todas essas temáticas, as quais nós fomos estudando em orações poderosas, entramos nas 5 linguagens do amor para trabalhar sobre as nossas emoções. Depois continuamos ali, a sua família pode ser melhor. Aí, com as 7, com as mulheres que começaram conosco, somente este grupo específico que nós trabalhamos 2 livros, que foi para fechar a chave de algumas áreas das nossas vidas, né, Nívia? Nós trabalhamos ali no nosso primeiro grupo, crise no casamento, como evitá-las. Então, o Senhor nos liberou algumas chaves. Como evitar as crises no casamento? Ai, vocês têm essa chave? Nós temos, mas nós ainda não expandimos para as outras mulheres. Eu acho que é um tempo oportuno também de trabalharmos isso, né? E mulheres controladas pelo Espírito. Dentro dessa temática aqui, enquanto estávamos com o grupo das 7, criamos um outro grupo, o segundo grupo, que nós chamamos de o Grupo EZÉ, Ministério EZÉ Oficial. Neste grupo já tem muitas mulheres nos acompanhando de várias nações, não é só do Brasil. Mulheres de várias nações têm recebido a sua porção do que Deus tem entregado nas nossas mãos. E nós não queremos ficar com isso só para nós queremos que você também seja alcançada. Estamos caminhando aí há 4 anos, já andamos, já engatinhamos, né? Nós já andamos, a gente já come comida sólida, glória a Deus, não é mais só leitinho. Então, vamos avançando para o que Deus tem reservado para as nossas vidas. E vocês pararam só nesses 5 livros? Claro que não, essas foram as primeiras sementes. E aí nós conseguimos, né? Fomos desenvolvendo ali alguns outros projetos em parceria com algumas outras mulheres de ministérios que já têm o seu ministério. Trabalhamos ali o amor como oxigênio do reino, tratando as emoções, tratando as emoções dos nossos filhos também, porque nós aqui do Ministério Exer, nós não deixamos a nossa família descoberta. Além de cobrirmos e aprendermos a palavra, nós também continuamos exercitando essa palavra e levando e aprendendo como curar as emoções dos nossos filhos, além dos nossos respectivos esposos. Mães que vão além em oração, note bem que eu coloquei várias coisas aqui referente a filhos, né? Que é uma temática que me enche o coração de alegria para falar sobre filhos, porque os filhos, por mais que algumas pessoas orem e digam que é a igreja de amanhã, não, os nossos filhos, eles são a igreja hoje. Se a gente não instruir eles na palavra, no caminho, deitado, em pé, em todo momento instruindo os nossos filhos, que isso é o papel dos pais, né? Em vez de a gente passar o papel para o educador, para a igreja, esse é o papel dos pais. Então precisamos cuidar das nossas emoções e cuidar das emoções dos nossos filhos. E que não deixamos descoberto também, sendo essas mães que vão além em oração e abençoando os nossos filhos. E ao longo desses 4 anos, esses temas têm sido recorrente ao longo do ano, né? Porque nós temos ali o período de oração pelos filhos, o período que fala sobre a paternidade também, porque a gente não deixa os nossos esposos, eles também têm que ativar a paternidade que Deus deu para eles, a liderança saudável dentro do lar como sacerdote. Falamos também sobre saúde mental da mulher, do homem, não só mental, mas também espiritual e tantas outras coisas, né? Tem estudos que é autoral nosso aqui do Ministério Exer, e um desses é o Despertar de um Exer em Oração, que nós temos aí, já vamos para, desde 2020, nós começamos orando. Aí, 2022, veio ali o primeiro Despertar de um Exer em Oração. 2022, e assim nós fomos seguindo. Então, todo ano nós temos, sim, aquele momento do Despertar de um Exer em Oração, fazendo
especificamente 33 dias de oração. Se você ainda não participou, se você ainda não viu, vai no YouTube, procura lá o Despertar de Manhã Zero em Oração e você vai achar. E pode orar juntamente conosco, ativando aí, uh, cobrindo as áreas da sua vida, no seu casamento, na sua família. Estudamos sobre a raiz da rejeição, mulheres com espada que têm chaves preciosas. Esse estudo, se você ainda não viu, Nívia já viu, eu já vi um monte de vezes. Esse estudo de mulheres com espada está precioso demais, porque tem muitas chaves. A gente conseguiu ali resumir o que a autora Lisa Beveri traz e quantas chaves preciosas nós fomos virando, né? Porque recebemos a chave, então é para abrir algumas portas, né? Então, nós estamos virando essa chave, sim. É, mães intercessoras, filhos como flechas e tantos outros estudos que nós fomos desenvolvendo ao longo da caminhada. E ficamos só aqui? Não, tivemos também mentoria Virtudes do Alto. Só uma vez? Não, já tivemos 2 vezes mentoria Virtudes do Alto, mas a Nívia vai falar sobre isso, né? Daqui a pouco, porque nós começamos ali em 2023 e a Nívia vai falar sobre o que aconteceu em 2024, tá? Esse aqui eu estou dando uma pincelada até junho, até maio de 2024. Seguindo aí 2024, meio do ano até agora, vocês vão ver aí com a Nívia. Tivemos outras imersões ao longo desses anos, e o Senhor nos agraciou, nos dando sabedoria para desenvolver algumas outras estratégias nas redes sociais. Nós começamos no WhatsApp e aí fomos aprendendo como lidar com essas redes, né, com essas mídias. Criamos ali o Instagram, o Telegram, temos canal também no YouTube, temos canal no Spotify, isso, Facebook, nós temos canal em quase todas as plataformas, né? E o Senhor tem alcançado outras vidas. Se você foi alcançada por alguma dessas redes e quiser testificar o que Deus tem feito na sua vida, desde que você tenha nos acompanhado ao longo dessa trajetória e que possamos juntos, assim, viver em unidade e propósito, porque esse é o tempo de continuarmos frutificando juntas no jardim de Deus, porque nós fomos feitas para o jardim, as flores, quando Deus nos fez, as flores já estavam prontas para nós, como a Nívia sempre enfatiza, né? Nos primeiros estudos ela falava que nós fomos feitas para o jardim, realmente nós fomos feitas para o jardim. Nós somos flores preciosas no jardim de Deus, cada uma com a sua essência, cada uma com o seu perfume, cada uma com a sua é, individualidade, digamos assim, né? Cada uma com a sua lindeza, com a sua beleza, tudo ex aqui, é isso aí, porque nós somos maravilhosas, somos filhas do Pai, amadas, somos altamente favorecidas. Você é valorosa, é valiosa, você é virtuosa. Só precisa, se você ainda não se vê assim, é ativar isso dentro de você. Porque o Pai te vê de um jeito, mas enquanto você não mudar a sua mentalidade de como ele te vê, você ainda vai continuar se vendo. Ah, eu não mereço, ah, eu sou pequena, o Senhor ele te olha com olhos de amor. O Pai, ele é graça, ele é amor, mas também ele é justiça. E ele nos pede que venhamos transformar-nos pela renovação da nossa mente. Quando nós renovamos a nossa mente, e é uma única vez, não é todos os dias. Você busca ali, vou renovar minha mente, eu vou me alimentar da palavra, eu vou orar. Com vontade? Sem vontade também vai. Porque não é só quando você tem vontade de fazer as coisas, não é só quando você está, hoje estou disponível. Não, você precisa ser uma mulher ativada na disciplina, sim, disciplinada. Eu estou sem vontade, mas eu vou ler a palavra. Espírito Santo, me ajuda. Abra os olhos do meu entendimento para que eu venha compreender o que o Senhor está falando comigo. E eu tenho certeza, assim como já tenho experimentado, eu acredito que Nívia também, e as mulheres que caminham conosco têm experimentado isso com Deus. Ai, Senhora, hoje eu estou sem força para orar. Espírito Santo, interceda por mim. E Ele vai interceder por ti, porque o Pai entende. Mesmo quando você não tem palavras, até a sua lágrima chega como orações ao trono de Deus. Porque é a lágrima
das orações dos santos estão enchendo o cálice e chega como aroma suave diante do trono de Deus. Então, amada, não desista. Continue. Se você não tem um grupo de apoio, uma rede de apoio, se junte a nós. Se você quer caminhar conosco por um tempo ou por muito tempo, porque temos mulheres que estão acompanhando-nos até desde o começo, né? Desde 2020, 21 ali, quando nós iniciamos o Ministério Zero Oficial. E vamos frutificar juntas no jardim de Deus. Que Deus continue te abençoando. Então, até aqui, Miriam já parou. Não, tem mais uma ainda, porque nós chegamos aqui em 2024, maio, comecinho de junho, e em tudo nós damos graça. Damos graças pela bondade de Deus, pela sua misericórdia, porque Deus tem nos sustentado. E até naqueles dias em que parecia não estar tudo bem, você não estava animada para fazer as coisas e o Senhor vai e toca no coração de alguém ali para te enviar uma mensagem. E aí colocamos, vem um devocional ali no grupo, e assim nós fomos aprendendo que sozinha a gente até chega em algum lugar, mas juntas nós podemos ir mais longe. E quando o Senhor está conosco, nós vamos muito mais longe. Então, é caminhando juntas que chegamos. Aqui está só uma porção das mulheres que têm caminhado conosco, ativadas já, né, as virtudes do alto, nas virtudes da mulher Ezer, aí ativando a força e a beleza dessa mulher Ezer, o valor, né, entendendo o seu valor em Deus. E agora, então, eu passo a palavra, então, para a Nívia falar o que aconteceu de junho de 2024 para cá, porque foi o ano de celebração de 4 anos. Vamos então, Nívia, é contigo. O que aconteceu em Amém. 2024? Bom, o aniversário nasceu exatamente dia 29 de junho, né? Então, nosso aniversário vai ser dia 29 de junho, mas a gente já tem feito isso ano passado e hoje, e esse ano nós decidimos também comemorar dessa forma, o mês de junho todo, né? Então, nós vamos começar do mês de junho de 2024, que foi o nosso aniversário no ano passado. E o nosso tema era Mulher do Original de Deus, porque essa palavra, Mulher do Original de Deus, foi a frase, né, que Deus colocou no nosso coração quando nós começamos, que nós entendemos, caiu a ficha, né, vamos dizer assim. Caiu ali as nossas escamas e nós entendemos que existe uma Nívia do original de Deus, que existe uma Miriam do original de Deus. E aquela Nívia que estava vivendo naquele ano não era a Nívia do original de Deus, não era aquilo que Deus tinha preparado para mim. Porque um versículo que falou muito no nosso coração foi justamente aquele versículo que diz que o Senhor sabe o plano que Ele tem para nós. Então, essa palavra entrou no nosso coração e falou: Deus tem um plano original, que a gente chama o script original de Deus, né? E aí, em 2020, então, a gente entrou para essa busca, nós mergulhamos para essa busca. Qual é o meu script original? Né? E tem sido muito gratificante. Então, por isso, em junho do ano passado, nós resgatamos essa frase, a mulher do original de Deus, e foi isso que nós trabalhamos. Depois, sim, aí o Senhor resgatou isso em nós, e depois ele foi trabalhando, a gente vai vendo ali o trabalhar do Senhor, porque ele falou assim: olha, vocês estão 4 anos, vocês estão cheios dessas coisas que a Miriam acabou de falar. Tá no momento de vocês descansarem em mim. Pode ser que você não sabe o que que você vai fazer, Miriam, Nívia, Gleide, né, Lilian, a partir de agora. Então, vocês precisam dar essa parada. Então, qual que foi os mês de julho? O mês de julho foi o descansar no Senhor. O que que é isso? É a autoavaliação, né? Foi
avaliar, descansar nas promessas de Deus, sabe? Pegar aquele caderninho ali das promessas. Espera aí, vamos dar uma revisada aqui. Vamos ver os direcionamentos, se a gente está indo naquele caminho que o Senhor quer, não quer, vamos, se tem que mudar a rota. Então foi um momento precioso. Como eu lembro muito de uma fala da Gleide ministrando sobre isso, que assim como em julho nós temos as férias, né, ali, escolares, por exemplo, né, para dar aquela oxigenada ali, tanto para os professores quanto para os alunos. Então, da mesma forma, o Senhor acho que trouxe, resgatou isso em nós, minhas filhas, não é corrida de cavalo, né? Tem momento que você vai precisar parar e vai ter que precisar, pode ser que você vai recalcular a rota. Então, para a gente, nosso ano é zero, ele é muito interessante porque ele acontece no meio do ano. Então, você já começou o ano, já fez várias coisas, então dá para você verificar isso não só para nós, né? Para todo mundo aí que está assistindo. O que eu já fiz até aqui? Já passei uma etapa. E aí? O que que eu já conquistei? O que que ainda falta conquistar? Será que eu devo investir mais nisso? Eu devo tirar isso aqui do meu caminho? Então, o mês de julho foi para isso. Foi muito interessante essa história que Deus que isso fez com a gente no ano passado. Depois veio o mês de agosto, que aí ele falou: agora sim, agora vocês se reorganizaram. Primeiro vocês voltaram à origem, se reorganizaram com planejamento, verificando as promessas, entendendo os ciclos da vida abundante, porque não é só porque a vida ela pode ser miserável, a vida pode ser de muitas lutas, mas o Senhor disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, como a gente é o script original de Deus, nós estamos buscando, continuamos buscando essa vida em abundância. E aí, agosto foi para isso. Setembro, nós trabalhamos, então, ali continuamos trabalhando Viver Abundante, e aí nós trabalhamos a questão da ansiedade, a insônia, a depressão, né? E voltado ali para o tema, lembrando, né, ali de setembro, também tem uma temática anual, então a gente sempre busca trabalhar ali nessa parte de também do homem, né, também de líder, e aí a gente sempre traz um homem para falar no nosso desculpa, setembro não, novembro, né? Mas em outubro nós trabalhamos um tema que eu achei muito lindo, que é a mulher e feminilidade, a força e a beleza do propósito. Foi no mês que nós fizemos a imersão, nossa primeira imersão, um curso também, e aí foi algo pra gente que só, eu acho que só a gente sabe, porque foi uma vitória muito grande. Foi uma vitória. Nós vencemos a nós mesmos. Como disse a pastora Raquel, qual que é a maior dificuldade no seu ministério? Aí ela respondeu, eu mesma. Então saiu do papel, né? Esse propósito que nós já estávamos há tanto tempo. E também nesse sentido eu quero dar a honra e destaque à Lília, a presença da Lília ali conosco, que é, foi uma pessoa muito usada para nos instigar, né, nesse sentido. Então saiu do papel esse plano, foi daquele jeito assim, tá com medo, mas vai com medo mesmo. E eu louvo a Deus, porque foi um projeto bonito. Deus nos visitou nessa imersão, as pessoas que participaram sentiram tem, né, o link para essa imersão, ela está disponível aí para quem quiser acessar e aderir. E aí veio novembro, que continuou, né, com a identidade de uma ESER, mês de fortalecida na nossa essência, e dezembro também, continuando vivendo a essência da ESER. Só que aí era uma ESER com gratidão. E aí a gente vê ali, né, um destaque que você nota que está escrito jejum. Para quem já nos acompanha,
Nós temos o jejum anual, desse mês de 2024, mas o tema é anual. No ano passado, nos 6 meses do ano passado, o tema era jejum buscando o favor do rei. E a gente tem, o Senhor tem nos abençoado através desse jejum, pessoas têm agregado conosco nesse jejum. Então, no ano passado, assim, nós buscávamos todo mês o favor do rei e tinha um objetivo específico. No ano passado, nós trabalhamos na primeira semana de cada mês. Então, primeira segunda-feira de cada mês, jejum no Ministério Exército. E também eu gostaria aqui de destacar um tema, que foi um tema que eu trabalhei, né? Então, eu destaco para mim, né, no sentido que foi algo que eu estava precisando fazer, e as meninas me agraciaram com esse tema, me deram essa oportunidade de falar sobre isso, que é sobre os ciclos. Então, tem aí essa postagem, e pode passar, né? E eu vou falar só um pouquinho para deixar algo assim no coração de vocês, hoje, porque esse mês é um mês propício para falarmos de ciclo. Nós estamos, né, iniciando um novo ciclo. Então, eu escolhi esse tema para isso, justamente por conta disso. Então, nós temos aí 3 maneiras, né, de identificar o ciclo. Então, você tem, e eu, você, né, todos nós temos o ciclo da maturidade, o ciclo dos acontecimentos e o ciclo do legado. E o ciclo da maturidade é a ordem crescente a ordem, né, de nascer, crescer e morrer, né? Frutificar e morrer. Então, isso aí vai ser os ciclos, ciclo baseado, então, em Eclesiastes 3, que fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, no último dia, eu já quero falar para vocês, né? Nós estamos preparando aí para o final do mês uma festa de aniversário e aí a gente vai ter várias e aberturas de ciclos. Então, foi muito propício aqui esse tema para hoje, porque nós estamos iniciando verdadeiramente um novo ciclo no Ministério Exército. E é o ciclo da maturidade. O que é o ciclo da maturidade? Criança, adolescente, adulto, diferente, não tem como você fugir. Todos nós, se a gente chegar até a terceira idade, né, vamos dizer assim, todos nós vamos passar por eles. Então, é um ciclo de maturidade. O que que eu quero deixar destaque aqui para esse ciclo da maturidade? É muito importante você observar qual é o seu grau de maturidade, porque o que que tem acontecido? Na live passada, que a Lilian trouxe sobre os filhos adultos, ela trouxe um tema muito relevante, que as pessoas não querem mais amadurecer adulto, elas querem ficar adolescentes de 30, 40 anos, né? Então, o que que é importante, minhas queridas, a gente trazendo esse tema de aniversário, isso serve para a gente, né? Se nós não estamos sendo infantilizadas, né? As mulheres, um dia desse eu assisti um post, eu achei bem interessante que a pessoa falava assim, que as mulheres, elas, a gente tem que ficar de olho nisso, porque t- o sistema tem tentado nos infantilizar. Por exemplo, você vê mulheres adultas usando a moda de colocar uns bichinhos de pelúcia nas suas bolsas chiques, né? Caras, chiques. Ou então usa aquelas roupas de dormir de criança, sabe? Com desenhinho, que mais? Entre alguns outros aspectos que a gente tem que ficar esperta com isso, porque a criança, ela não tem responsabilidade, ela não tem maturidade, emocional. Então, por isso que é importante aí, eu, Márcia, a irmã Maria, todas as outras irmãs ali, Rosane Guedes, Rosane Tibes, as colaboradoras, né, essas irmãs, as Ésides que participam conosco. Será se a nossa maturidade emocional, elas têm acompanhado a nossa maturidade, né, que é do ciclo normal da vida, né? E aí isso é muito importante, porque foi um aprendizado muito grande isso, não foi, Miriam, para cada um
nós quando a gente é criança, né? E tipo assim, você não conseguia resolver um problema sem chorar, por exemplo. Então, isso fez parte do Senhor nos chamando, olha, ei, sabe, você já tem aí, já está na casa dos 40 a mais, né? Porque você está agindo como se você, né, não tivesse como tomar uma decisão sobre isso, como se posicionar sobre isso. Então, isso é o ciclo da maturidade. E hoje a gente entende que nós precisamos arcar com com as consequências das nossas escolhas e vislumbrar, pedindo, Senhor, para que nós possamos ter escolhas felizes, né? Escolhas no Senhor. Como, Nívia, que eu aprendi algo, meninas, ao longo desses anos de aprendizado com o Senhor sobre isso, que teve uma época que eu dizia, Deus, qual é a tua vontade? Senhor, qual é a tua vontade? Pai, qual é a tua vontade? E eu fui buscar, aprendi duas coisas assim, parecem simples, mas para mim foi tão poderosas. Uma é, se você não sabe qual é a vontade de Deus para o seu momento, faça aquilo que você sabe que é a vontade de Deus. Então, aí eu falei assim, cara, o que que eu sei? Eu não sei para aquela área que eu estava buscando. Mas eu sei que a vontade de Deus é eu orar. Eu sei que a vontade de Deus é eu louvar. Eu sei que a vontade de Deus é eu estar em comunhão com meus irmãos. Eu sei que a vontade de Deus é eu falar do amor de Deus. Então, assim, enquanto você espera algo no Senhor, faça aquilo que você sabe que é a vontade de Deus. E a outra coisa, assim, que eu aprendi é, quando você tiver que tomar uma decisão, avalie se as consequências delas vão ser eternas. Então, todas as vezes que você tiver que escolher entre o eterno e o passageiro, né, e o efêmero, escolha o que vai te dar resultados para a eternidade. Então, para mim, isso foi algo, assim, de sabedoria muito do alto, assim, que o Senhor foi me ensinando. Porque a gente colhe. Muitas vezes a gente tem uma colheita desagradável porque nós não escolhemos com maturidade, né? Não soubemos escolher. O ciclo dos acontecimentos é o ciclo que a gente precisa fechar. Você começou o ensino fundamental, você precisa terminar o ensino fundamental. Você começou o ensino médio, você precisa terminar o ensino médio. Você começou a escrever um livro, você precisa terminar de escrever um livro, né? Que é muito importante. Por que que a gente precisa fechar esse ciclo? A gente precisa observar o ciclo dos acontecimentos. A gente deve estar atenta ao início e ao fim dos acontecimentos. Qual ciclo você abriu e não fechou, né? Qual o ciclo você precisa abrir, né? Então, neste ponto, é essencial deixar o velho para que o novo entre. Então, é importante você ter discernimento dos ciclos dos acontecimentos, porque senão o novo não vai entrar na sua vida, né? E também, sobre essa questão dos ciclos dos acontecimentos, se você não fechar o ciclo dos acontecimentos, ele não vai fazer o propósito para que ele foi designado, né? Não vai acontecer. Você abrir um ciclo, por exemplo, você abriu um ciclo para fazer um curso superior e você não terminou o curso superior, você foi até a metade. Cumpriu o propósito? Você teve o diploma? Não. Então, se você não estiver atenta ao ciclo dos acontecimentos, você não vai ter propósito na sua vida, não vai cumprir os propósitos que aqueles ciclos precisam, não é? E é o último ciclo para a gente fechar aqui essa reflexão sobre os ciclos, já que nós estamos aí nesse mês de fechar e abrir, glória a Deus. E é o legado, né? A graças ao Senhor nosso Deus, nós temos duas obras no Ministério Zé. Olha, nossos filhos! Nós temos aqui As Virtudes do Alto, né, que foi o nosso primeiro livro autoral do Ministério Zé. E nós temos o mais novinho agora, que nós lançamos recentemente. A Miriam está colocando ali também no fundo para vocês verem melhor. Então, recentemente, nós lançamos esse aqui. Então, para a gente, isso já é um legado.
porque vai ficar para gerações. Então eu louvo ao Senhor por isso, porque o que que é um legado? O legado, o ciclo do legado, ele nasceu com o propósito de viver a cultura do reino dos céus. Veja quais são os ciclos que têm se repetido de geração em geração, né? E que você vai passar para a próxima geração. Então, o livro, né, vai passar para a próxima geração. E a Miriam falou do nosso técnica que você usou? Não, você usou uma palavrinha sobre a nossa oração das 4 semanas de oração. Método, nosso método, né? Nós, no Ministério Zé, nós desenvolvemos um método baseado no nosso estudo, né, ali dos 33 dias. Então, já é alguma coisa que também vai ficar, né? Inclusive, minhas amadas, para quem quer nós temos nesse livro aqui as 4 semanas de oração, que vai dar exatamente os 33 dias, mas baseado nas áreas que a Miriam citou. Então, esse é o legado, né? Que Deus continue, nós estamos aqui, eu estou aqui à disposição, a Miriam está aqui à disposição, né? E eu tenho certeza que você está aí também à disposição do céu, à disposição, do reino de Deus para que possamos deixar legados, né? Que nem Hebreus diz, né? Nós que somos cercados com tão grandes nuvens de testemunhas, né? E essa nuvem de testemunha é o legado que eles deixaram ao longo da história. E aí que Deus nos dê graça para que venhamos deixar legados do céu, né? E eu louvo a Deus pela vida da Miriam, louvo a Deus pela vida da Lilian, louvo a Deus pela vida da Gleide, que foram essas mulheres que juntas nós abrimos muitos ciclos, fechamos muitos ciclos e a graça do Senhor nos sustentou. E aí a Miriam, né? A gente vai dividir esse momento com a Miriam para ela falar dos temas de 2025. Que Deus abençoe. Amém, glória a Deus. E em 2025 começamos então janeiro. Janeiro a gente tinha que fazer um bis, né? De 2024. Janeiro de 2025 nós continuamos Ezer e as bem-aventuranças do reino, mas na prática. Então trouxemos algumas outras, né? Algumas outras bem-aventuranças, não só aquelas que nós já tínhamos estudado, mas umas novas, e colocando em prática essas bem-aventuranças. E que tempo precioso foi. Tivemos muitas mulheres que somaram conosco. Nós não chegamos a falar aqui para você, mas ao longo desse 2024, muitas outras coisas aconteceram até chegar 2025, porque nós começamos no Instagram uma nova didática, né, de palavras de bênçãos sobre a vida das pessoas. Então, cada postagem ali tem um direcionamento e muitas pessoas estão sendo alcançadas por essas mensagens. Não só isso, dentro ali do Spotify, nós temos a semana de devocionais Palavras de Bênçãos e temos as nossas colaboradoras, mentoras, ministras que têm somado conosco. Cada mês você vai ouvir uma vozinha nova, uma voz de uma mulher ativada que se posicionou e aceitou o desafio de partilhar ali um devocional de vida para abençoar a sua vida. Fevereiro, fevereiro é fevereiro, não é porque é meu aniversário, mas fevereiro é mês de fé, mês de despertar, e todos nosso fevereiro nós fazemos o despertar de Moisés em oração. São 33 dias, mas fevereiro não tem 30 dias, Miriam. Sim, mas a gente começa em fevereiro e termina no comecinho de março, que aí entra ali o mês de aniversário da Nívia. Glória a Deus. Tá vendo que tem um porquê disso? Começa em fevereiro, termina ali em março, que para dar os 33 dias de como Deus tem feito coisas extraordinárias na nossa vida. E quando nós fazemos o despertar de um exército em oração, eu gosto, não é que eu gosto mais desse mês, eu gosto de todos os meses, mas esse mês ele tem um sabor diferente, gostoso na minha boca, né? Glória a Deus. Fazer o despertar de um exército em oração em fevereiro é como se eu tivesse aqui no Exer, nós mudamos de ciclo, né? Mudamos de ciclo no finalzinho de junho. Para mim, a minha mudança de ciclo é ali em fevereiro. Então, o despertar de Exer é como se fosse a abertura de novas portas, né? Novas
as janelas, eu sinto como se as janelas dos céus estivessem abertas ali, e é um momento de mergulhar mais fundo em Deus, para receber a diretiva do que Ele tem para ao longo do ano que se segue. Março, março e abril, já é o segundo ano consecutivo que nós fazemos o mês de Virtudes do Alto. O primeiro ano nós trabalhamos o nosso livro Virtudes, que a Nívia bem enfatizou aí e até mostrou para você. Nesse livro nós temos ali as virtudes da mulher de Provérbios 31, e nós ativamos todas essas em nós. Este ano, nós decidimos, além de ativar algumas dessas virtudes já descritas no livro da Provérbios 31, ativamos outras virtudes descritas em Colossenses. Glória a Deus, para fortalecer o nosso caráter em Cristo, nosso caráter como filhas amadas de Deus, que vivem e buscam viver esse desfrutar de vida abundante em Cristo, em novidade de vida. Então, acima de todos, que nós, né, estejamos revestidos. Então, é você pegar, olhar para o seu guarda-roupa e ver assim: olha, essa roupa não me serve mais. Essa roupa ainda me serve, mas essa roupa não me. Olhar para o seu guarda-roupa físico. Interessante quando você faz essa visualização de olhar para o seu guarda-roupa físico. Essa roupa me serve para essa estação, para esse momento que você está vivendo. E há roupas, amadas, que não servem mais para nós e nós ainda insistimos em usar. Ou guardamos, não, uma hora serve. Mas o Pai hoje ele está liberando uma palavra ao meu coração e eu acredito que vai alcançar você também, Nívia, e vai alcançar cada pessoa que ouvir isso. Olhe para o teu guarda-roupa e veja qual é a estação que você está. Há vestes no teu guarda-roupa que não serve para essa nova estação que eu tenho para você. Então, tire tudo o que não faz parte, não vai fazer parte da sua vida nessa nova estação. Há vestes no seu guarda-roupa que já estão rasgadas. Você sabe que o tecido, ele tem tempo de validade também. Há peças que elas duram muitos anos, até 20, 30 anos, mas há peças que elas já estão puindo, já estão rasgando, é hora de jogar fora, porque não serve para você e não serve para o outro. E o Pai quer liberar sobre mim, receba aí também, Nívia, que nessa nova estação é também oportuno mudanças de vestes. Aleluia, aleluia. Nós possamos ser fortalecidas no caráter, impresso em nós o caráter de Cristo, em tudo, não só internamente, mas que possa refletir externamente. Glória a Deus. Chegamos ao mês de maio, que também é um mês maravilhoso, glória a Deus, que é o mês da família. Nós estamos aí estendendo já há alguns anos, né? Trazendo a temática da família, trazemos pessoas, pastores, né? Vem trazer, partilhar uma palavra de vida, porque aqui não tem palavra ruim, gente, é só palavra de vida, que é para deixar você assim, olha, o que que Deus tem para mim? O que que Deus tem para minha família? Então, se você ainda não viu, nós temos vários não, alguns vídeos no YouTube que trata com a temática família, com a temática de liderança, com a temática de como o homem e a mulher devem se portar. E esse mês nós fizemos diferente, um pouco diferente, né? Normalmente no mês de maio a gente traz aquela semana de oração com as mães que vão além, com as mães que oram pelos seus filhos, abençoando os filhos, mas dessa vez nós trouxemos uma pincelada de cada tema que abrange a família. Começamos ali trazendo a temática de namoro, noivado e casamento. Porque para começar uma família, você primeiro vai namorar com alguém, depois você precisa noivar. Olha só, o ciclo, né? O processo. Se você pular alguns desses processos, lá na frente você vai chorar e falar assim: poxa, eu não aprendi naquele processo porque eu pulei ele. Eu antecipei algumas coisas que não. Então, eu não adquiri maturidade para passar pelas situações que estou passando agora, porque você pulou etapas. Então, dentro da família, você tem os processos, as etapas que todo ser humano deve passar. A gente nasce, a gente começa a engatinhar,
depois começa a andar, e nesse intervalo de gatinhar e andar, a gente começa a comer comida, né? Até os 6 meses é leitinho, gostoso leitinho, bom, né? Bom que aquece o corpo, o leitinho é bom. Mas vai ter hora de comer papinha, e aí a papinha vai engrossando, aí vai ter hora que você não vai conseguir mais comer uma papinha, vai ter que ser arroz e feijão, porque nós estamos no Brasil e comemos arroz e feijão, sim, que deixa a gente forte, não só no corpo. Mas aqui o que eu quero trazer é que a gente começa a caminhar com Deus e Deus dá leitinho, gostoso. Ai, essa palavra massageou meu coração, ai, estou me sentindo tão bem. E aí o Senhor fala assim: olha, agora tem que andar um pouquinho mais. As águas ainda estão batendo no tornozelo, mais um pouquinho. E aí você começa a caminhar com Deus ali, caminhar buscando Ele, aquebrantando o seu coração e com fome mais de Deus. Aí ele começa, vou te dar uma papinha. E dessa papinha ele vai engrossando a papinha, porque papinha rala não sustenta. E aí chega a comida sólida. E a comida sólida é isso que nós estamos experimentando nesse novo tempo. E experimentando essas comidas sólidas, o Senhor tem nos feito. Não sei com a Nívia, mas eu tenho sentido, tenho vivenciado isso. O Senhor falou assim: minhas filhas, agora vocês estão caminhando para 5 anos. Eu tenho muito mais para vocês. Mas agora as águas já não dá mais para você andar. Agora é só no mergulho. Se quer receber novo meu, é só no mergulho. Porque quando você chegar ao outro lado, aleluia, você vai sair das águas e vai olhar para este rio que flui direto do trono de Deus. Aleluia. E você vai ver árvores dos dois lados ligadas a esse rio, as suas raízes se estendendo até as águas. Cada uma dessas árvores, elas dão fruto o ano todo. E o que é mais lindo de tudo isso, que quando você olha, você fala assim, mas eu não consigo entender, não conheço aquela fruta, não consigo entender para que serve as folhas então. E aí vem um novo de Deus para você hoje. As folhas que você carrega, você estando enraizada em Jesus, aleluia. Já estou dando pincelada porque a gente vai falar para depois, aleluia. As folhas, você estando enraizada em Jesus, o ramo das folhas. E as suas folhas servirão de remédio para muitas pessoas à sua volta. Então, comece a buscar ao Pai. Em tempo, em todo tempo, fora de tempo, mas comece a buscar. Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele está. Filhas, vamos para mais, vamos para mais. Glória a Deus. Continuemos juntas frutificando no jardim de Deus. E em todas as circunstâncias vamos dar graças, porque aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida há de concluir até o dia de Cristo. Mas como assim? Se nós perseverarmos, porque se você desistir no meio do caminho, aí vai ficar difícil, né? Porque a promessa dele é: persevera. Tá difícil? Persevera. Tá difícil orar? Persevera. Ai, tá difícil ler a Bíblia. Insista, persevera. Porque no tempo certo, o Senhor vai te dar clareza daquilo que ele tem para a sua vida, tem para a minha vida. Glória a Deus. Então, glória a Deus, nós chegamos aqui a junho, um mês da nossa comemoração, um mês de celebração, e em tudo nós damos graças. Continuamos esse ano, sim, com o jejum mensal, agora neste novo período, né? Neste novo ano, nosso jejum ele é a última segunda-feira de cada mês. Se você não participou, entre nas nossas redes, tem todos os links que você pode ficar mais próximas de nós. Quer caminhar junto conosco? A jejum é mensal, tá? Todo mês tem jejum, a última segunda-feira de cada mês. A Nívia escreveu alguma coisa no chat que eu vou ler, logicamente. Só um instante, glória a Deus.
O nosso jejum desse mês vai cair exatamente no dia do nosso aniversário, é lógico, aleluia. Vai cair no dia 30 de junho. Venha participar conosco deste jejum também do mês de junho. Interessante que esse ano nós estamos trabalhando com frutificando. Lembra? Começamos lá em 2024, frutificando em unidade. E aí o nosso jejum, esse ano de 2025, vem tratando, frutificando em espírito. Estamos reativando as virtudes dentro do gomo, né, do fruto do Espírito Santo, que tem vários gomos. E aí está sendo dividido esses gomos e cada mês nós reativamos isso em nós. E sabe, esse último mês agora, de maio, nós reativamos a amabilidade. Você não ativou ainda esse fruto em você, essa virtude em você? Leia Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Nós temos alguns estudos também que tratam sobre isso, né, Nívia? Nas nossas redes tem algum spoiler sobre isso, e você vem ativar a amabilidade na sua vida, para que você possa externar isso aos outros e seja bênção na vida de outras pessoas. Nívia, vamos orar? Glória a Deus. Eu vou começar a orar pelo início de tudo, mas aqui trazendo alguns pontos do nosso corpo. E aí, a parte do corpo que eu parar, a Nívia continua. Pode ser? Pode ser? Então vamos lá. Glória a Deus. Não preparei nenhum versículo aqui, mas os versículos que vierem à nossa mente, nós vamos falando e declarando em oração, porque o Pai já trabalhou em nós, né? Glória a Deus. O Espírito Santo ativado em nós nos faz lembrar de coisas. Você só vai lembrar de coisas na sua vida se você leu, se você leu. Porque não tem como o Espírito Santo, ela nem experimentou isso, como é que eu vou fazer ela lembrar? Então, você quer aprender mais a palavra, precisa ler. E aí, na hora que você precisar, o Espírito Santo te faz lembrar daquilo que você leu. Então, vamos começar a oração. Pai de amor, bondade e graça, Deus justo e santo. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor é nas nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é amor, mas também é justiça. Que o teu reino venha e esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor esteja nas nossas vidas, nos nossos lares, Pai. Neste momento, nós queremos interceder por cada Ezer, cada mulher ativada ou não, que fazem parte do Ministério Ezer, Pai. Essas mulheres com o propósito de viver e buscar a cultura do teu reino, e que o teu reino venha, assim, expandir nos seus lares, em nome de Jesus, que todas as famílias sejam alcançadas neste momento. Que cada pessoa que adentrar, Senhor, para ver este estudo, ver a explanação deste momento em que tivemos aqui, elas possam ser impactadas pela tua palavra. Espírito Santo, tu sabes como falar com cada um, porque é o Senhor que convence da justiça, do juízo e do pecado. Por mais que nós tentamos de todas as formas mudar o outro, não conseguimos, nós conseguimos somente buscar a melhoria e a mudança em nós, quando nós te buscamos, quando nós queremos e decidimos buscar essa mudança. Pai, o Senhor que começou a boa obra nas nossas vidas, há de completar até o dia de Cristo, há de completar na vida de cada pessoa que adentrar aqui, cada exer do teu original, mulheres ativadas, mulheres que voltaram para o teu jardim. Ah, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque é neste horário, neste momento, Senhor, na viração do dia, o Senhor tem um encontro marcado com cada uma de nós, aleluia. E neste momento, Pai, eu quero interceder, Pai. Blinda, Senhor, a mente de cada mulher, de cada família aqui representada, Pai. Blindando do alto da cabeça a planta dos pés, levando cativo todos os nossos pensamentos em obediência a Cristo, porque não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Ah, blinda os nossos olhos, Pai, porque a tua palavra diz que outrora nós éramos cegos, mas agora nós vemos que os nossos olhos, Pai, todas as escamas dos nossos olhos espirituais
caiam agora e nós possamos contemplar as maravilhas que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Se necessário for, passa, Senhor, sim, faça uma limpeza nas nossas lentes espirituais, nos nossos olhos, Pai, para que nós possamos ver com a perspectiva do reino. Ah, que o nosso pensar, Senhor, seja não pensando no aqui, no agora, mas pensando nas coisas eternas, nas coisas que glorificam o teu nome, porque aqui tudo é passageiro, é temporal. Aleluia. Ah, Senhor, nós queremos interceder neste momento, Pai, pelas áreas do que nós temos ouvido. O que nós temos ouvido, Pai? Blinda os nossos ouvidos, sintoniza os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve, diz a tua palavra, Pai. Ah, Deus, que as palavras dos nossos lábios, a meditação do nosso coração sejam sempre agradáveis a ti, Pai. Coloca um guarda nos nossos lábios para que nós possamos falar aquilo que edifica, que a nossa palavra seja temperada com sal, em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus, todas as decisões que nós tenhamos que tomar ao longo da nossa caminhada seja direcionada pelo Senhor. E, sobretudo, Pai, que possamos guardar o nosso coração, porque deles procedem as fontes da vida. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo e passo a palavra para a irmã Nívia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia, Pai de amor e bondade, continuando, Senhor, com essa oração de confirmação, Pai, pelas áreas do nosso corpo que representam no mundo espiritual, meu Deus. Vimos aqui, Senhor, a oração, Pai, pelas áreas de governança, Senhor. Em nome de Jesus, nesse momento eu quero colocar, Senhor, as áreas de relacionamentos, meu amado Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos iniciando um novo ciclo, um novo ano, Pai, e queremos, Senhor, que os nossos relacionamentos, Senhor, continuem sendo relacionamentos saudáveis. Pai, em nome de Jesus, que é representada pela lateral do corpo, Senhor, que é aquela figura, Pai, da amizade, aquela figura do companheirismo. Senhor, coloca pessoas, Senhor, no nosso lado, que vão trazer, Senhor, que vão nos edificar, que vão, Senhor, nos levar para mais próximos de Ti. Também, Senhor, tira aquelas pessoas que têm atrapalhado, que têm sido, Senhor, pedra de tropeço, Pai, em nome de Jesus, tanto das nossas vidas quanto da vida dos nossos respectivos esposos e familiares. Ah, Deus, tudo aquilo que influencia para o mal, tudo aquilo, Senhor, que nos distancia de Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pelas costas, Senhor. As costas representam relacionamento com pessoas ou até mesmo com os nossos inimigos espirituais. Nos protege, Pai. A tua palavra, assim como assim como os montes de Sião cercam Jerusalém, que assim seja o Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Aleluia. Que estejamos, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, onde a sombra do Onipotente nós vamos descansar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, colocamos, Pai querido, também os nossos ombros, Senhor, diante de Ti nesse momento, consagramos. Tira todo o peso, tira todo o fardo, Pai, em nome de Jesus, todo o fardo do pecado, do engano, da ansiedade, das doenças psicossomáticas, Pai, vai tirando o peso da mentira, em nome de Jesus, Senhor, da preocupação. Ah, meu amado Deus, a tua palavra diz que o teu fardo é leve, Senhor, e nós queremos sim trocar todos os dias o nosso fardo pelo teu fardo, Jesus, porque o Senhor já nos ofereceu isso, o Senhor já nos deu isso. Nós queremos agora pela fé, como diz, Senhor, no livro de Romanos, é pela fé. Pela fé Abraão creu e isso foi imputado como justiça. E nós cremos nesse momento que o nosso fardo ele já foi trocado. Aleluia. Eu oro, Senhor, pelo dedo anelar, que representa o nosso relacionamento com o nosso respectivo esposo. Senhor, que seja o muito bom de Deus, como nós aprendemos em maio, Senhor. Que o nosso relacionamento seja um relacionamento leve, um relacionamento como uma dança a dois, uma dança leve, uma dança suave, porque eu sou do meu amado e meu amado é meu, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Restaura os nossos relacionamentos com as parentelas, com os nossos amigos. Abençoa, Senhor, o relacionamento de honra entre pais e filhos, meu Deus, em nome de Jesus. Nós queremos nesse
esse momento, colocar em prática o que tu tem nos ensinado. Abençoa as nossas áreas de relacionamento, relacionamento também no trabalho, como nós nos relacionamos com o trabalho, Pai, abençoa, porque a tua palavra diz, Senhor, que isso também é bênção, nós nos aproveitarmos daquilo que ganhamos, Senhor, do nosso esforço. Isso é uma dádiva, um presente vindo de ti. Tudo isso nós nos reconhecemos. Abençoa, Pai, a área, Pai, agora de posicionamento, Senhor, que é nossas pernas, os nossos joelhos, os nossos pés e também a nossa relação com a sexualidade, Pai. Porque toda essa área de posicionamento, Pai, tudo isso, Pai, é para que nós venhamos estar sempre humilhai-vos diante da potente mão de Deus. E no tempo certo ele vos exaltará. Então, Senhor, nós queremos submeter todas essas áreas, Senhor, de posicionamento diante de Ti. Nós nos prostramos, Senhor, de joelhos na Tua presença, para que possamos, Senhor, ser luz e sal dessa terra, Pai, para que possamos estar ligados na videira, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Possamos ser pessoas honestas, pessoas que verdadeiramente sejam sacerdotes, sejam, Senhor, representantes do Teu reino aqui nessa terra. Esta é a nossa oração, já te agradecendo por esse momento ímpar, fazendo 5 anos, meu Deus, na tua presença, com tantos aprendizados. Não nos deixa, Pai, sermos, Senhor, como aquele que olha ao espelho, quando sai não lembra mais do que vê, porque não pratica a tua palavra, mas que a cada dia nós possamos praticá-la, Senhor, e a cada dia venhamos chegar mais e mais perto das tuas promessas, porque venha a nós do reino e seja feito a tua vontade. Muito obrigada, Deus. E viva, 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 viva o Senhor, que o teu nome seja glorificado em tudo, porque em ti nós nos movemos, em ti nós não existimos, Pai, em ti. É tudo para ti e por ti, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada por este momento. Que Deus abençoe. E eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Deus. Obrigada. Muito obrigada. Meu coração está grato, Glória a Deus. né? Amém. Louva o Glória a Senhor. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ficamos, então. Aleluia. Aguardamos vocês no nosso próximo encontro com outras coisas que Deus tem liberado sobre nós. Deus abençoe essa vida. Tchau. Até a Tchau. próxima.